volta aqui com vocês, né? Bom dia aí, Catiane. Bom dia aí para turma de São Luís, turma muito boa, linda também. É. A Maria Rosa, José Emerson, Vivian, Michele, Nádia, Gisele, Daiane. Olha, tô sentindo falta da turma de Assunção, hein? Tô sentindo falta aí dos alunos, do nome dos alunos de Queimada Nova também. Bom dia aí para vocês de Queimada Nova. Tô sentindo falta também da turma de São João da Cana Brava aí. Coloca o nome dos alunos pra gente aí, tá? Pra gente poder, né? Ver direitinho. A turma de São Luís aí, professora. Tá entendendo até aqui? Se não estão entendendo, pergunta mesmo. Não deixa a pergunta para depois. Então vamos continuar aqui. Nós começamos a falar com vocês aqui, né? Lembrando aqui para fazer a integração do nosso balanço, vamos trazer ele aqui de volta para vocês aqui, né? Olha aí. Um retardo muito grande. Olha aí, nós mostramos aqui para vocês, né? O nosso balanço patrimonial aí, em que tinha um total de ativo e um total de passivo de R$6.000, não é isso? Com os caixas e tudo mais. E ocorreram, colocamos também para vocês vários eventos aí, evento A, B, C, D e E. Então, nós estamos agora, passamos a etapa para elaborar o fluxo, a demonstração de resultado do exercício, com base nas informações A, B, C, D e E. Está lá registrado que tivemos uma receita de 5.000, não é isso? Olha aqui, ó. Nós registramos ali uma receita de 5.000. Opa, não é esse não, é esse. Nós registramos ali uma receita de 5.000. Nós registramos também aqui, ó, uma despesa com vendas, né, de 800. Tivemos despesa administrativa de 1.000, tivemos despesas financeiras de 200. Fazendo aqui a apuração do lucro antes dos tributos, tivemos 5.000 menos 2.000, 3.000. Tivemos a tributação do imposto de renda aqui, ó, que é 15 mais 10, 15% líquido mais 10 de adicional. E aí nós chegamos ao resultado de 2.250. Então, lembrado lá do nosso balanço, então vamos trazer aquele nosso balanço que estava na tela anterior, aqui para baixo para vocês, bem pequenininho, né? Que era aqui, ó, nós tínhamos um balanço em que tínhamos um total de ativo, de 6.000 e um total de passivo de 6.000 lá no ano X5. Veja que nós colocamos aqui algumas questões. Houve prestação a prazo de 5.000. Está lá no nosso prestação de serviço a prazo de 5, no valor de 5.000. É isso? Professor, não tem esses 5.000 lá no balanço. Claro que não tem, né? Lembra que nós falamos que teve um recebimento também? Olha aqui, ó. Ainda em 2006, a empresa recebeu 2.000 de duplicatas, referente a 2005, e recebeu 2.500 também de duplicatas de X6. Estão lembrados disso? Então, nós tínhamos duplicatas no valor de 2.200 no saldo inicial, em X5. Nós tivemos esses 2.000 aí, somamos ele aos 5.000. Olha aqui, ó. Somamos ele aos 5.000. Então, 2.200 mais os 5.000, nós temos 7.200, não é isso? 7.200. Perfeito? Mas aqui nós recebemos 2.000 e recebemos mais 2.500. Então, 4.500. Então, eu tenho que tirar aqui menos 4.500. Quanto é que sobrou? Calculadora na mão aí, pessoal, me ajudem. Nós vamos ter
que esse saldo agora, né, vai vir bem aqui, né? Ó, 2.700. Tá? É o nosso saldo aqui, 2.700. Tá? Vou fazer essa continha aí, que dá certinho. Entendemos, então, um pouco aí da interferência, tá? do fluxo de caixa, do pagamento, recebimentos, as vendas à vista, as vendas a prazo, interferindo lá também no nosso conta a receber. Tá? Nós vimos também que nosso DRE deu um lucro de 2.250. Nós tínhamos um patrimônio, um lucro acumulado de 1.000, mais esses 2.500, nós vamos ter 3.250. Tá? Somamos aí. Ok? Então, veja lá. Ah, também tem aqui o imposto a pagar, né? Olha aqui. O nosso imposto a pagar. Opa, vamos pegar de outra cor para ficar melhor. É passivo, vamos botar de vermelho. Então, imposto a pagar era de 750, ele não tinha nada. Aqui, não tinha zero. Então, mais 750. Então, esse 750 aqui, ó, né, foi para lá. Né, no nosso balanço patrimonial. Mais alguma coisa? Não, eu já botei para vocês lá. Então, tem lá, setinha também. Que olha lá, os 2.250 foi para lá também. Pessoal, e é isso aí, fazer contabilidade. Nós vamos aprender mais coisas? Vamos, muito mais coisas. É isso? Professor, mas o senhor falou que era fluxo de caixa, e o senhor está fazendo EDRE e balanço. Então vamos bem. Opa, cadê? É para frente, não é para trás, não. O senhor falou que é DRE, né, o fluxo de caixa, então vamos ver, né, o nosso fluxo de caixa aqui, né? Olha aí. Demonstração de fluxo de caixa que nós vamos ver, então. Aproveitando o nosso exemplo, vamos ver pelo modelo direto, né? Para que a gente possa ter nesse modelo direto, fazer uma explicação, né, de quanto entrou no caixa e quanto saiu do caixa. Então, aqui nós vamos estar analisando agora pelo modelo direto. Pelo modelo direto, nós vamos ver o nosso fluxo de caixa nesse modelo para explicar a entrada e saída de dinheiro do caixa. E veja que isso tem que estar integrado no balanço e na DRE, tá? Tem que estar tudo junto isso. Bom? Então, vamos lá. Partindo da nossa situação aqui, do nosso caixa lá em X1, nosso caixa em X5, tínhamos um saldo de caixa de 1.800. Não tinha? Ah, ô professor, não sei não. Não, tinha esse saldo aí. Nós não falamos lá que tivemos um recebimento em X1, em X5, em X6 de 2.000 e 2.500? Falamos. Total de recebimentos, né? Vamos botar até de azul, né, que é recebimento, né? Tivemos aqui recebimentos de 4.500, né? Foi referente a recebimento das duplicadas, tá? Dá no nosso exemplo. Então, se eu pegar o saldo inicial e somar as receitas, antes das saídas, nós vamos ter que somar 1.800. Mais 1.800. Mais os recebimentos, nós vamos ter que é 6.500. 6.300. Professor, eu vou conferir essa conta para ver se está certo. Confere aí para a gente, né, turma? Né? Ver se essa conta está certa. Eu posso ter errado na conta também. Nós também falamos que houve pagamentos de empréstimo, não falamos? Falamos. Professor, o senhor não falou isso aí lá no balanço da DRE? Não, mas o pagamento de empréstimos eu não mexo na DRE, porque eu estou só pagando
Um momento anterior é que ele entra lá, né? Então, tivemos aqui pagamentos de empréstimo no valor de 1.500. Pagamentos das despesas também lá, que foi 2.000, lembra lá? 800 mais 1.000 mais 200. Né? Foi lá, não foi? Despesa administrativa, despesa de vendas. É isso? Foi. Total das despesas pagas, 3.500. Nosso caixa que tinha começado com 1.800, somamos os recebimentos, passou a ter 6.600, tiramos as despesas e passamos a ter agora um saldo de caixa. Esse não. Passamos a ter agora um saldo de caixa de 2.800. Não, tira esse. E ficou feio. Passamos a ter agora um saldo de caixa de 2.800. Não é isso? Então vamos ver aqui, montamos o nosso tal. Professor, eu estou lembrado não, foi no slide lá atrás que o senhor colocou esse negócio, essa receita lá e tal, desses pagamentos. Vamos lembrar então como é que estava formado isso, tá? A gente encaixar aqui agora no nosso relatório. Então, vamos verificar também esse modelo aqui. Então, trouxe para cá para vocês aqui, ó, um tamanhozinho pequenininho aqui, tá? Um tamanhozinho pequenininho lá. O nosso fluxo de caixa, né? E vamos explicar isso aí à medida que nós temos lá as nossas informações relativas. Repare que lá no balanço patrimonial, o caixa inicial, o saldo inicial do ano X0, é o mesmo saldo final de X5, nosso caixa, que era de 1.800. E o saldo final em X6, 2.800. Então, nós tivemos aí um aumento do nosso caixa, não é isso? Tivemos um aumento aí de R$1.000. Esse aumento de R$1.000 decorre de quê? 4.500, que foram os recebimentos, menos os pagamentos das despesas. Professor, mas essa conta do senhor aí está certa? Eu estou vendo aí que o senhor falou aí que é 4.500 menos 1.500 mais 2.000. Ô menino, preste atenção, tem um parênteses aí, tá? Tem um parênteses aí, porque essa redução aqui, ela refere-se à soma dos dois, tá? Presta atenção, vamos lembrar lá da tia Teteca na matemática? Tá? Só para lembrar para vocês que a tia Teteca me ensinou que quando eu coloco uma soma entre parênteses e depois eu tenho uma outra operação fora, primeiro eu resolvo a operação interna, depois eu resolvo a operação externa. Aí, professor, a tia Teteca, né? A tia Teteca não dava moleza, não. A tia Teteca, né? Ela ensinava mesmo. Então, nós tivemos essa variação aí, não tivemos? R$1.000. Então, vamos compreender um pouco mais a respeito disso, para a gente ver. Olha lá, tínhamos o saldo inicial, olha a setinha mostrando, lá de 1.800. Aí, nós fizemos lá um saldo final de 2.800, mas nós precisamos entender no meio aí o que aconteceu. E essa soma aí de 4.500 está lá também registrada no nosso DRE, na nossa fluxo de caixa, não é isso? Isso é o método direto, tá, pessoal? É isso? Bom, lá no balanço patrimonial, nós tivemos lá o nosso saldo inicial com uma posição estática, tá? Lembra aqui, saldo inicial e saldo final, né? Uma posição estática lá no nosso balanço patrimonial. E vimos que tivemos aí uma movimentação de caixa, não vimos?
tivemos a movimentação de caixa. Então, duas alterações nós tivemos nas nossas, afetaram, né? Duas alterações na conta caixa afetaram a nossa demonstração de resultado de exercício. Uma delas foi o quê? O pagamento de R$ 1.500 e o recebimento parcial das duplicatas. Não foi? Isso. E já o pagamento das despesas com vendas e financeiras afetou também a nossa DRE. Veja aqui, duas contas afetaram nossa demonstração de resultados. Uma sendo lá os pagamentos e outra são também. E vimos aí que tivemos também, afetando a nossa DRE, diminuindo o caixa e pelo desembolso. Continuando aí com vocês, falando sobre essa demonstração do modo indireto, né? Vamos explicar aqui agora, né, esse fluxo. Olha aqui, ó. Duplicatas a receber. Nós tínhamos um saldo inicial nas duplicatas a receber de 2.200 e terminamos com um saldo de 2.700. Está lá no nosso balanço. Peguem aí a tela do balanço aí, tá? Vai estar lá no nosso balanço isso aí. Então, essa variação aí, ela decorre o quê? A movimentação dessa conta, né? Ocorreu das vendas, né, de serviço a prazo. Vendemos aí 5.000, né? E esses 5.000 que nós vendemos a prazo aumentou bastante o nosso saldo de contas a receber. Mas aí nós tivemos outras movimentação nessa conta que referente a essa conta de balanço, que era o total das nossas duplicatas a receber, diminuiu em 4.500. Como é que foi isso aí que nós recebemos? Nós tivemos baixas de duplicatas, ou seja, recebemos duplicatas. Veja que se a empresa não tivesse recebido, né, o saldo permaneceria lá em 7.200. Mas nós recebemos aí duplicatas de 2 períodos, aí nós recebemos aqui, né? Para chegar naqueles 7.500, eu tinha lá um saldo, somamos, tínhamos lá o saldo inicial de duplicatas, né? Tá lembrado lá em cima? 2.200. Aqui, ó. Nós tínhamos esse saldo de 2.200. Tá ele aqui, ó. Vamos pegar vermelhinho aqui primeiro. Olha aqui, esse saldo aqui de 2.200, ele veio para cá, tá? E como é que ele chegou a 5.000? Ó, tivemos vendas a prazo. E esses 5.000 tá aqui. Então, nosso saldo passou a ser 7.200. Mas não parou por aí a movimentação da empresa. A empresa continuou movimentando. E tivemos aí nesse saldo inicial aqui, né, nesse saldo aqui de 2.700, que somamos, chegamos a 7.500. Mas aí nós tivemos agora os recebimentos das duplicatas sendo 2.000 mais 2.500. Tá aqui, olha aqui. Tivemos aqui os 2.000 mais os 2.500. Então, aqueles 7.200 que nós tínhamos lá, menos os 4.500 que recebemos, nós vamos ter o nosso saldo final. Né? Beleza? Entendido aí, pessoal? Dúvidas? Pessoal, eu sei muito bem que no primeiro momento vai ser um pouco complicado para vocês entenderem, tá? Isso. Mas eu peço para vocês o seguinte, né? Peguem essa aula, esses exemplos. Eu fiz bem mastigadinho também para vocês esses slides, tá? Leiam ele com bastante atenção, passo a passo, tá bem? Vocês vão compreender bem. E que caso tenham dúvida, pergunte, tá? Não fique com dúvidas. Então, vamos continuar a nossa explicação, né? Nós não tivemos movimentação imobilizada. Aí tivemos pagamentos de empréstimo, não tivemos? Tivemos também lá os pagamentos de empréstimo, não foi? Colocamos lá que tivemos a conta empréstimos a pagar.
né? Tivemos aqui empréstimo a pagar. E que foi feito aqui, ó, um pagamento, né, da dívida de 1.500. Né? Veja que vai movimentar lá o nosso balanço patrimonial também, não é? Isso. Então lá, empréstimos a pagar, está lá no nosso fluxo de caixa, o pagamento do empréstimo, tá? Viu aqui, ó, o pagamento desse empréstimo de 1.500 lá no nosso fluxo de caixa. Está pagando. Também tivemos o pagamento, né, de impostos a pagar, 750, é isso? E esses impostos a pagar, eu não pago ele, se bem que a legislação do imposto de renda mudou recentemente, né? Mas aí não paga no mesmo exercício, vai pagar no exercício, olha aqui, aí pagar no exercício 07, tá? Bom, até porque na verdade você não vai fazer, né? Como é que você vai fazer dia 31 de dezembro, você faz a apuração e já vai pagar no mesmo? Não vai pagar no exercício seguinte. Então, foi constituído uma dívida também a respeito. Não foi? Foi constituída uma dívida lá. A conta capital não houve alteração, né? Então vai aumentar. Veja que esse aqui também não mexeu lá no o nosso imposto a pagar. Não mexeu no nosso fluxo de caixa, porque eu não paguei. Ele vai mexer lá no balanço patrimonial. A conta de lucros acumulado, nós tivemos aí uma variação que iniciamos lá com um lucro acumulado de 1.000 e terminamos, né, ao final, né, com 2.250. E isso está mostrando para a gente que tivemos lá uma mexida. Veja que aqui, nesse caso, não tivemos saída de caixa, porque, né, foi só a movimentação do lucro, entrou lá. Não houve aí no momento a distribuição do lucro. Só que assim, a contra lucros acumulados, ela, para que as empresas, né, sujeitas à regulamentação da lei 11.638, ou seja, as SAs, as limitadas de grande porte, e podem ter certeza, né, para frente aí vai vir alterações na legislação que vai passar a ser obrigatório para todas. Então, mas por enquanto, só nessas grandes aqui. Então vamos aprender na grande, que se fizer para pequena não tem problema, tá? Bom, para essas empresas, né, a conta lucros acumulado é uma conta transitória. Então ela tem que ser zerada ao final de cada período. Porque o lucro tem que ter destinação. E a destinação do lucro, ela pode ser para reservas, ou aumento de capital, ou distribuição de dividendos e outras coisas mais. E assim se faz. Então, continuando o nosso modelo direto, tá, pessoal? Nós estamos fazendo o modelo direto ainda, tá? Assim, concluímos para concluir a nossa integração do nosso balanço do exercício patrimonial. Nós temos lá as receitas com duplicatas a receber, que poderia ser caixa se fosse à vista, né? As despesas de caixas, poderia ser contas a pagar se fosse despesas a prazo. A provisão para o imposto de renda também em contas a pagar. O lucro líquido e lucros acumulados. Nós temos que resolver isso aí, não temos? Senão vai ficar parado esse dinheiro na conta da empresa, não é isso? Então, vamos às respostas desse aí, né? Pelo modelo do fluxo de caixa indireto, vai mostrar para a gente quais foram as alterações no giro da empresa, ou seja, no ativo circulante e no passivo circulante, que provocaram o aumento ou diminuição de caixa sem implicações no saldo das entradas e saídas de dinheiro. Então, houve movimentação do giro, mas, porém, não houve movimentação, aumento ou diminuição do caixa. O modelo indireto é que responde de forma objetiva o que o empresado faria no caso.
né? Veja só, para o lucro da empresa de 2.500 e o aumento de caixa apenas de 1.000, ou porque o resultado é econômico de 2.250, mas o resultado financeiro foi 2.500. Professor, não estou entendendo nada, professor. Me socorre que eu não estou... Veja só, pessoal, aqui nós estamos vendo o seguinte. Nós vimos lá que tem valores que fica meio complicado entender. Como é que a empresa deu lucro de 2.250, mas só mexeu no caixa R$1.000? Por que que nós tivemos um lucro de 2.500 e o resultado financeiro só foi 1.000? Vamos entender isso aí bem direitinho. Tá? Vamos entender isso aí, que o modelo indireto vai nos dar como responder essas questões. Por isso, pessoal, é importante entender os dois modelos, tá? O primeiro passo, nós vamos comparar as demonstrações e analisar as variações que ocorrem. Primeiro ponto lá, nós temos lá, nas operações que foram realizadas, tá? Então temos lá, dessas operações realizadas, na nossa DRE, receita de 5.000, não tivemos lá? Falamos de receita de 5.000, tivemos despesa de vendas de 800, tivemos despesa administrativa de 1.000, tivemos despesa financeira de 200, o resultado antes dos tributos, né, de 3.000, os impostos, o imposto de renda e o lucro de 2.250. Isso na nossa DRE, normal, não é isso? Agora então, nós vamos ver como é que fica isso aí, lá no nosso fluxo de caixa. No nosso modelo de fluxo de caixa, no modelo direto, nós vimos lá que as receitas, né, de 4.500, mas temos aqui a despesa financeira, repete tudinho. Nós vimos que o resultado era de 2.500. Né? Tivemos a receita aqui, no caso do nosso fluxo de demonstração de fluxo de caixa, que temos entrada só de 4. Professor, mas não era assim. Menino, no fluxo de caixa nós registramos aqui, nós registramos aqui, aqueles R$2.000 mais os 2.500 que recebemos, né? Vou botar aqui. Ficou muito curto, né? Esse valor aqui foi só o que foi recebido. Tá? Então, pegamos isso aqui, somamos, por isso nós temos 4.500 e não é 5.000. No fluxo de caixa, pessoal, eu conto apenas o que eu recebo e não o que eu vendi. E nesse caso lá, a receita na DRE de 5.000 decorre da venda a prazo. Já no fluxo de caixa é o que foi recebido das duplicadas. Nós falamos aqui que as despesas, né, administrativa, financeira e tal, foi tudo, elas aconteceram e foram pagas. Né? Perceberam aí? A mesma coisa temos lá o seguinte, né? No nosso fluxo de caixa, nós não pagamos o imposto, porque ele ficou o quê? A receber, a pagar. Nos empréstimos, nós pagamos também. Aqui. Nós pagamos os empréstimos. Por isso, nós temos o resultado final na DRE, diferente do resultado do fluxo de caixa. O resultado econômico mostrado lá pela DRE, nós tivemos o resultado de 2.250, mas o nosso caixa, nós tivemos um saldo final, um resultado só de 1.000. Veja, pessoal, que para vocês, né, aqui também, olha aqui, da mesma forma lá do imposto,
no DRE. O pagamento do empréstimo não é considerado na DRE, porque ele não é receita e nem despesa, né? Os juros poderia até ser, mas o empréstimo não. Mas ele mexe lá no caixa. Entenderam? Vamos avançar um pouquinho mais para a gente compreender um pouco mais, né? Dentro desse primeiro passo. Mostrando aqui para vocês só tudo bonitinho, sem os rabiscos, né? Eu estou deixando assim sem os rabiscos para vocês também. Tá? É o mesmo slide. Mas vamos continuar fazendo a nossa integração agora no nosso segundo passo. Tá? No nosso segundo passo para vocês. Para que a gente possa analisar bem esse segundo passo. Tá? Dentro do modelo indireto. Nós vimos que o lucro econômico, apurado lá na DRE, de 2.250. É isso? Em seguida, nós fizemos uma análise da variação do ativo e passivo circulante. Fizemos? Fizemos. Aqui, ó. Variações do ativo e passivo circulante. Nós vimos lá que nas duplicatas a receber, no ano X1 eu tinha X5 eu tinha 2.250 e encerramos com 2.270, não foi? Foi. Então nós tivemos aqui uma variação de 500. Não foi? Foi. Tivemos uma variação de 500 aí. Então vamos analisar um pouco mais essa variação, né? Bom, aqui é o seguinte, para o caixa, tivemos um acréscimo de 500 de duplicatas a receber. Aí isso é bom? Nem sempre, né? Um acréscimo de R$500? Não, porque aí saiu o dinheiro, tá lá para receber, né? Nós estamos retardando aí o nosso recebimento, por isso não é tão bom assim, tá? Significa que nós estamos aqui retardando o recebimento do dinheiro, ou seja, a entrada de caixa. Então, nós podemos aí, se continuar desse jeito, podemos, um dado momento, ter um problema de saldo de caixa. Então, fiquem atentos com essas coisas. Mas trouxemos aqui para vocês, né? Trouxemos aqui para vocês, novamente, né? Pequenininho ali, porque a gente vai precisar. Né? É a mesma da tela passada, né? Dentro desse segundo passo, continuando ele no circulante, né? Nós temos sempre aumenta o estoque em de um período para outro, quando há redução de caixa, pois se usa mais dinheiro na compra de mercadorias. Então, se eu comprei mercadorias, mesmo assim, eu posso ter comprando à vista, eu comprei mercadorias, aumenta o estoque, mas também eu diminuo o dinheiro, porque paguei as duplicatas, não foi? Foi. Também temos a redução do estoque. Olha só, quando nós temos redução do estoque e de duplicatas, necessariamente nós vamos ter... Aliás, necessariamente não, se tiver algum problema aí, estoque quebrou e tal, alguma coisa assim, tá? Pode ter. Mas aí, se eu tenho redução de estoque e de duplicatas a receber, olhe na conta de caixa que vocês vão... Se não tiver o aumento, tem que ver onde é que está o problema. Então, vimos aqui que o aumento de estoque de um período, né, nós estamos ligados a uma redução de caixa, porque nós usamos dinheiro para comprar mercadoria. E assim, quando os clientes pagam as duplicatas, aqui, agora vamos analisar os clientes, né? Antecipam o pagamento das duplicatas, aí nós vamos ter o quê? Uma redução das duplicatas a receber e um aumento de caixa, não é isso? O cliente pagou, entrou dinheiro para o caixa, mas diminuiu o nosso contas a receber, está mexendo lá no nosso giro. E quando a empresa liquida estoque, né? Quando ela faz uma liquidação de estoque, ela vai reduzir o estoque, mas também vai aumentar o caixa. Quer dizer, houve a venda. Se eu vendi mercadoria, saiu mercadoria, diminuiu o meu estoque e aumentou meu saldo de caixa. Considerando que as vendas à vista, né?
Continuando o nosso segundo passo, lá no passivo circulante, nós temos aqui, quando aumenta os valores lá dos fornecedores, significa que eu estou aumentando o meu crédito. Eu tenho mais créditos e as pessoas estão confiando mais em mim. E isso, quando aumenta lá o crédito, significa que eu estou evitando saída de caixa. E assim, nós podemos utilizar esse dinheiro para outras finalidades. Eu também posso utilizar o dinheiro, também, aumentar lá as coisas e diminuir o caixa, pagar tudo. Veja que a recíproca aí é verdadeira, tá? E assim, nós temos lá as nossas contas lá do passivo circulante, com um empréstimo a pagar de 2.000, que tinha um empréstimo a pagar de 2.000, um saldo em X5, mais X6, um saldo de 500. Tivemos aqui uma redução de 500, não tivemos? E lá também tivemos aqui no impostos a pagar, em X5 eu tinha 0, em 2x6 eu passei a ter 750. Então tivemos um aumento lá do nosso compromisso, das nossas obrigações. Tá? E vimos aí que a nossa redução do passivo circulante, na forma de empréstimos a pagar, significou que também foi feito um pagamento e reduziu o nosso caixa. De outro lado também, nós tivemos aqui um passivo circulante, tá? Momentâneo de mais dinheiro, ou seja, aumentando o nosso caixa. Que é a não pagamento lá dos tributos no mesmo ano, né? Constituindo uma obrigação a pagar. Perfeito? E assim, nós podemos dizer que o lucro no período, não tendo parcela econômica, né? Ou seja, depreciação. Não estou mexendo com depreciação ainda, nós vamos chegar lá, tá? Bom, nós vamos chegar lá. Mais cedo ou mais tarde, esse lucro vai afetar o caixa. Então, o lucro de 2.250 vai sofrer ajustes, né? Lá no caixa. Então, o lucro do período de 2.250. Aí tivemos os ajustes do capital de giro lá no circulante, duplicatas, né? Reduzindo o nosso caixa, o passivo circulante, né, do empréstimo reduziu o caixa em 1.500, os impostos a pagar aumentou o nosso caixa em 2.500, a redução do caixa no período foi de 1.250, então nós tínhamos 1.250 e passamos agora, né, menos a redução, passamos a ter somente R$1.000 do nosso caixa. Viu que chegamos no mesmo resultado, tanto pelo método direto, pelo método indireto? Os dois têm. Só que veja só, quando nós analisamos os dois métodos, nós estamos analisando todos os aspectos que estão influenciando em cada uma das etapas. Tá bom? Assim, pessoal, né, nós vamos passar para um próximo tópico chamado demonstração do lucros ou prejuízo acumulado. Mas isso nós vamos fazer só na aula que vem, porque agora nós vamos para praticar um pouquinho aí, né? Vamos exercitar um pouquinho. E eu pergunto para vocês, difícil? Professora Catiana, diga para a gente aí, como é que está o estado dos alunos? Os professores aí também de Assunção, de Queimada Nova, São João da Caramata, diga pra gente aí como é que está o estado dos alunos. Estão se descabelando? Eu imagino, quando eu estudei isso aí, pessoal, eu também fiquei de cabelos em pé.
Então, manifestem aí, pessoal, se está difícil e tal. Até porque, né, se precisar de explicar tudo de novo, a gente explica tudo de novo. Não tem problema nenhum. Então, vamos perguntar aqui, botar uma questãozinha para vocês. Tá? Vocês divertirem aí um pouquinho com essa questão. Tá? Vocês divertirem um pouco aí com essa questão. E é uma baita de uma questão, né? E, professor, o senhor coloca a questão muito grande. Então tá aí. Essa questão, pessoal, ela é bastante extensa, tá? Tirem o print aí da tela. Nessa primeira tela. Aí, ó, também, continua aqui. Ó. Isso aí são etapas, né, dessa questão. E também, agora. Oh, vai até nono. Isso. Beleza? Então, pessoal, tá aí essa questão para vocês. É. Queimaram um pouquinho a pestana aí. Deixei a questão para vocês e já começar a falar com vocês, deixar para vocês aqui também a próxima questão. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Como é que foi a aula hoje? Dura? Difícil? Pois bem, pessoal, olha só. Nós estamos já chegando no nosso limite aí do horário. Olha, foi um prazer enorme estar com vocês hoje. Espero vocês na próxima aula. E gostaria que vocês revisassem essa aula todinha. Né? Vejam lá novamente, assistam a aula novamente, baixem o PDF. Quem tiver dúvida pode passar mensagem para mim à vontade, que a gente esclarece o que for necessário, tá bom? Então, ó, um abraço e até a próxima.